Meu nome verdadeiro é Maria das Neves, mas sou conhecida como Maria Servina, Maria Perpétua ou Maria do Rosário. Completei no dia 9 de agosto, dia de Nossa Senhora das Neves, 95 anos. Sou viúva, já fazem 10 anos, do defunto Severino José dos Santos, com quem tive 19 filhos. Mas hoje vivo com 2 filhas apenas. Nasci no município de Cunha, no bairro da Catioca, onde morei antes de vir para cá. Aqui nesse lugar, do bairro do Chapéu, em Capixaba. Tô morando já fazem 25 anos. Vim para passar 2 anos apenas e acabei ficando. Sei se volto para minha terra ou se continuo por aqui. Quando falo de ir embora, todo mundo dá contra, não sei o que faço. Dinheiro está difícil. Sou uma mulher pobre, vivi sempre na roça, fazendo lavoura. Hoje estou bastante velha e recebo um dinheirinho de aposentadoria, que deu o que fazer, viu? Tive que arrumar testemunha para provar não sei o quê. Sabe, meu filho, quase desistir. Não pode incomodar os outros. É chato, né? Curandeira. Aprendi com meu irmão Francisco Geraldo dos Santos. O pessoal conhece como Chico Perpétuo. Lembro-me agora de um doutor, não recordo o nome, mas ele me deu uns livros com um monte de remédios. Parteira, minhas mãos já nasceram mais de 200 crianças e também fui mãe de leite de um par delas. Esse é um trecho de uma entrevista com Maria Servina no ano de 1978, onde ela mesma diz quem é e o que faz. Maria Servina nasceu ventre livre no tempo da escravidão e morreu no ano de 1984. Essa mulher centenária foi uma grande liderança comunitária de Capixaba, em São Luís do Paraitinga. Além de benzedeira e parteira, Maria Servina também foi afamada jongueira, a estrela d'alva do jongo. Conhecida como grande festeira, as memórias de Maria Servina permanecem vivas no sertão. Ouvimos seus familiares, moradores mais antigos de Capixaba e mestres de cultura popular, que nos contaram muitas histórias dessa que foi a principal referência da cultura tradicional da região. O historiador Marcelo Toledo conta detalhes sobre as fazendas de café, o tempo da escravidão e a importância de Maria Servina para a cidade de São Luís do Paraitinga, a quem homenageou com a proposta do Centro de Cultura Afro-Brasileira Maria Servina. Centro Cultural, na verdade, eu também pensei até mais do que isso, que fosse a Fundação Cultural Maria Servina, né? Marcelo Henrique Santos Toledo, né? Eu sou funcionário público estadual, né? Seria minha profissão. Eu trabalhava no fórum, antes eu trabalhei em cartório de registro civil, trabalhei em cartório de tabelionato, né? Mas por conta dessa questão da atividade política, né? Eu me dedico agora exclusivamente à atividade política, né? Mas a minha profissão é como funcionário público. Eu sou formado em História, né? Fiz História lá para a Universidade de Taubaté. Depois de um tempo, eu participava de um grupo de cultura e de pesquisa em Taubaté, que é coordenado por um professor que pesquisou muito aqui em São Luís, em Capixaba, no bairro de Santa Cruz, que é o professor José Rogério Lopes. E passei também, já tinha algum conhecimento, e fazer trabalho junto com eles também, né? Depois, entrei num grupo com eles lá, apresentei um projeto na FAPESP e eles concederam uma bolsa, né? Aí foi possível fazer aí a mestrado na área de ciência da religião, mas sempre procurando trabalhar com esses aspectos culturais aqui de São Luís ou da região, né? Por exemplo, Folia de Reis aqui em São Luís, na Serra da Bocaina, né? Pelo que consta, né, logo no início da formação de São Luís, os povoadores que vieram para cá, a grande maioria eram pessoas assim de recursos econômicos bem reduzidos, bem parcos, né? Eram poucos desses povoadores que tinham um lote mais expressivo, né? De contingente, de mão de obra escrava, né?
Quem se destaca nesse início, por exemplo, o capitão Morde, o sargento Morde de São Luís, o fundador, ele vem para cá com um lote de escravo pouco representativo, né? E logo no início do século XIX, 1800 e poucos, há um plantel de escravo bem representativo de 2 moradores lá da região de Catuçaba. Um é o José Gomes de Gouveia e Silva, que é o dono daquela fazenda que está lá em Catuçaba, que está ali no centro, né, que você vai, que demanda lá para o Pinga. Pelo que eu consegui identificar e de ler em documentos autênticos no Fórum da Comarca, isso que eu falo, o Fórum, os documentos dos arquivos dele, é uma fonte assim, muito importante de informações, né? O José Gomes, ele falece em 1827, mas ele faz um testamento em 1826. E ali você via que ele já tinha uma escravaria meio que numerosa, 66 cativos. Outro importante ali também era o irmão dele, o Salvador Gomes de Gouveia e Silva. Ele falece em 1841 e o imóvel dele ainda está lá, que você passa indo para Catuçaba, ali no Guido Machado, aquela região, né? Eles povoaram essas regiões. Eles já têm uma família já de uma certa estabilidade econômica, né? Esses seriam os primeiros grandes possuidores de escravos. Tanto que a gente percebe que, você seguindo ali a linha fluvial do Chapéu, a gente vê que tem inúmeras fazendas, sem falar o que já derrubaram. Então você tem aquela fazenda ali que é do Celso do Jarrão, que foi do Barão do Pareitinga. Ali tinha muitos escravos. Você tem uma fazenda antiga ali no bairro da Ponte Preta. Você tem ali no bairro do Oriente, que você vai ali do Seu Dalívio, né, que derrubaram. Você tinha uma fazenda de escravo no Oriente, ali no João Maia. Você tem onde o Júnior, filho do seu Zezinho, ali você tinha outra fazenda. Então, muitas dessas fazendas procuravam meio que se situar seguindo a linha do Chapéu ali. Você tem no bairro da Grama ali, que era a fazenda... como que é o nome? Daniel Coelho, né? Eles derrubaram recentemente, mas estava bem. Depois você tem a fazenda ali do seu Luiz Costeleta. Aquela fazenda do seu Luiz, que está lá, que nós conseguimos até promover o tombamento dela como patrimônio cultural histórico, a gente está tentando evitar o tombamento literal dela mesmo, né? Aquela fazenda pertenceu a Ana Conceição Gomes Gouveia, filha do capitão-mor José Gomes de Gouveia e Silva, né? Ali, inclusive, encontrei documentos autênticos ali do que tinha ali. Tinha um pouso de tropas, houve uma situação complicada ali, que havia desavenças, lutas. Em 1851, há uma luta de desavenças nesse ponto, e um escravo de nome Abel é morto por um outro escravo, pelo escolhido, que tinha um apelido de Porteira, né? Então você tinha esses problemas. E a Fazenda Santana, já ela construída assim, ela surge no auge do café, né? Então, ali na Fazenda Santana, que na verdade é Fazenda Santiana, né? Santana, às vezes você pensa que não é, porque eu acredito que era muito comum essas fazendas todas, já tinham uma representação iconográfica, né? Você tinha uma imagem que era um santo da devoção privada ou particular do dono, né? É que nem a fazenda ali do Celso, é a Fazenda São José, né? Você tem a Fazenda da Fábrica, que ele tinha a Fazenda Santo Antônio. Então, né, essa questão do santo, eles acabavam denominando essas fazendas, né? Em 1872, tinha 127 escravos matriculados, né? Eles acreditam que podia ser mais, porque escapava também de ter o registro, né? Então, essa região do Catuçaba, pelo que eu pude ver e consultar, ela foi uma região de povoamento de Sesmarias, né? Então, não sei, muitas vezes a família Domingues de Castro se acomodou aí, seguindo a linha do Chapéu. Família Gomes Gouveia também, né, que é uma família. E eu também tenho notícia, isso eu cheguei a ler também em documentos no fórum, que existia um quilombo, né, um espaço de resistência ali no Chapéu, e que no dia 20, até uma coincidência, né, 20 de novembro de 1872, se eu não me engano, mataram uma escrava lá, né? Você tem um trabalho desse pesquisador Jaime de Almeida, e você acha esse documento, muitas coisas que ele escreveu,
você acha a fonte daquilo de lá, né? E aí, a partir com a abolição da escravidão, início da República, né, eu acredito que muitos escravos continuaram permanecendo, vivendo ali, mesmo nos arremedos, né, nos arredores da fazenda, às vezes mesmo com autorização. Na Fazenda Santana, eles dividiam lá, você tinha um pessoal que trabalhava nos cafezais e também nos algodoais ali, né? Porque, pelo que consta, a Fazenda Santana ali, eles incentivaram, começaram a produzir algodão incentivado pela Guerra da Secessão nos Estados Unidos, né? Que começou mais ou menos em 1861, 1866. E foi uma das fábricas pioneiras que teve, né, a fazenda. E consta, pelo menos em registro, que a fábrica que funcionou aqui no caminho de Ubatuba, que ainda tem um casarão, a fábrica em si já derrubaram, você acha alguns ruínas. Ali era mais ou menos uma questão do escritório, né? Desde que tinha mão de obra assalariada, tinha, parece, inglês lá, portugueses, e tinham 40 escravos que ali trabalhavam ali também, né? O café, se comparado daqui de São Luís com outras cidades aqui no Vale do Paraíba, ele era bem pequeno, mas aqui conseguiu criar uma elite, né? Uma aristocracia. Por exemplo, o Barão do Paraitinga, São Luís tem o título de imperial, e Bananal, que era a cidade mais importante, muito mais rico, não tem. Segundo consta, o Barão do Paraitinga, né, que é o Manuel Jacinto Domingos e Castro, ele tinha um contato com o imperador, né, Dom Pedro II, e ele recebeu assim, o título de barão porque ele foi um cara muito importante na Guerra do Paraguai em arregimentar pessoas para estar levando para lá. Eu vi algumas coisas pesquisando como que se deu o título, né, no baronato, porque tinham pessoas até com mais com expressão econômica, né, e não obtiveram esse título, e ele teve. Consta até que o nome dele figurou assim, com forte relevância como senador, né, na época do Império. E eles também deixaram, né, o Barão do Paraitinga teve um herdeiro que chegou, foi deputado federal, Manuel Jacinto Domingos e Castro, né, 4 ou 5 mandatos. Ele também faleceu bem novo, em 1905, né, com 59 anos. Eu sei disso porque eu li, o inventário dele estava aqui no fórum, né. E teve mais 2 sobrinhos, né, da família Domingos e Castro, que foram deputados. O Manuel Bento Domingos e Castro, que é na fazenda aqui do Santa Cruz do Riabaixo, onde está aquele prédio que hoje é o Centro Cultural da Telefônica dele, entre outros. E o Manuel Antônio Domingos e Castro, que é o dono da Fazenda Santana, que é o Mané Santana, que dizia que tem toda aquela coisa que o cara era muito sacana, maldoso, né? Mas eu li algumas coisas dele que dizem que ele era um homem assim de muito sentimento, de expressividade, de acatamento, de bondade, né? De colaborava muito com as festas. E ele fica com a fazenda, né? Quando morre o pai, depois a mãe ele fica. E ele morre em 1908. Ele tem apenas 2 filhos, né? Que é tem o mesmo nome dele, e depois o Milton. Milton Domingos e Castro, que fala Milton Santana, né? O Milton compra uma outra parte do irmão dele, né? Uma hipoteca por 5 anos, acaba adquirindo e todo. Aí ele ficou com o terreno, mas já não, ele também é engenheiro agrônomo, ele se formou no Rio de Janeiro, ele era diplomado mesmo, engenheiro agrônomo, mas tinha bastante terra, mas aí já não tinha mais aquela importância, aquela relevância, né? Ela já nasceu, não foi escrava, ela não foi escrava, porque ela já nasceu, né, o Ventre Livre acho que é 1871, então ela já nasceu, né, fora dessa coisa. Então eu acredito até, não sei exatamente os pais dela, né, porque é um pai, a mãe você pode até conseguir achar, o nome do pai vai ser complicado, né, porque agora não sei se ela vivia alguma senzala, se ela acabou casando ou amigando, né? Como que era também. Eu sei que às vezes nessas senzalas tinha muita briga também, porque às vezes você tinha um conjunto muito expressivo de escravos e um número reduzido de mulheres também ali, como que se dava, né? Acho que precisava ter uma coisa mais, estudo mais um pouco apurado sobre isso, né?
era Francisco Geraldo dos Santos, irmão dela, que ela disse que aprendeu com o irmão. Agora, se esse irmão, o que é? Provavelmente é o irmão mais velho do que ela, Então, se é o irmão dela, então eles tinham uma família ali, consolidada, né? Será que quando que morreu o irmão dela, como que foi, né? Quando ela veio para cá, se ela já executava, já devia estar fazendo tudo isso. Ela deu essa entrevista em 1978, daí ela falou que ela fazia 25 anos que ela está morando, então ela veio no início dos anos 50, 1953, se ela veio em 53 para cá, ela estaria aí com 70 anos, né? Se ela nasceu em 1883, né? Já veio numa certa idade também, né? Mas eu sei que teve uma certa perseguição, né? Uma pressão, uma intolerância mesmo a respeito disso, né? Benzedores, rezadores, né? Agora eu não vou conseguir me lembrar, mas eu li que teve um escravo, um negro que fez um protesto aqui dentro da cidade, rompendo algumas amarras, né? Acho que tinha uma certa perseguição mesmo da polícia, né? Em contexto ele chamava essa ignorância, essas práticas de feitiçaria mesmo, né? A Maria Servina, como a Samarinda das Três Pontes também, né? Eram pessoas assim, reconhecidas como portadores de dons, né? De virtudes mesmo, né? De fazer benzimento para tirar estupor, né? Tirar bicheiras. Você não acaba se apegando nisso, essas pessoas acabam se acreditando. Por exemplo, aqui tinha um benzedor que era o Pedrinho Arruda. Então é um pessoal que consegue você ter o reconhecimento da população, né? Da comunidade, né? Pela própria deficiência também, de você ter pessoas especializadas que venham, que curem, né? E geralmente essas pessoas sem condições econômicas, sem recursos, né? Vão vivendo. Você pega assim, ou se apegando em algum santo, em alguma capela. Esse tempo atrás eu estava vendo lá em Catuçaba a capela de Nossa Senhora das Graças. Lá eu encontrei muita missiva, muito bilhete, agradecendo por picada de cobra. Ela falou, não tinha como eu vir para a cidade fazer o socorro, né? Então a gente se pegava na Nossa Senhora das Graças, né? Que é a intervenção dela. E eu acho também que essas pessoas também, elas eram bastante assim, tinham crenças também, né? Bastante religiosas também, né? Como a Maria Servina, a Samarinda das Três Pontes também, né? Então, o pessoal acaba se apegando muito nisso mesmo, né? E passa a ser uma pessoa de grande relevo, né? De grande respeito também, né? Pela maioria das pessoas, pelo menos essas pessoas mais simples também, né? Antigamente você tinha bem mais, praticamente em todos os bairros você conseguia, né? Lá em Catuçaba, olha, você tinha o seu Abílio Charlot, que era um grande benzedor, né? Você tinha a Dona Zulmira, você tinha, aqui em São Luís você tinha o seu Alcino Toledo. Hoje eu já não vejo, pelo menos com o respeito que tinham desses benzedores mesmo, né? Então, eu li uma matéria no jornal, né? Agora, ela, naqueles bairros, naqueles sertões lá, né? Dificuldade de ser vindo, sempre se socorria a uma parteira. Agora, os métodos, as estratégias dela, como é que ela fazia, eu não tenho conhecimento, né? Ora, a reza, os instrumentos que ela usava, eu tenho curiosidade em estar conhecendo isso também, né? Se alguém que tem... Ela fala assim, olha... Na minha mão já nasceram mais de 200 crianças, né? Então, quantos partos que ela não devia fazer por ano, né? Para ter. E quando que ela teria começado a fazer isso, né? Sei lá, em Cunha, ela vem, como que ela aprendeu, quem passou para ela, quem ensinou, né? Ela dizia também que ela tinha sido mãe de leite de muitos também, mas eu não consigo ter como que seria a estratégia dela, como seria o benzimento, como seria a reza, né? Como esse tipo de coisa.
eu acho que era uma mulher negra, mas assim, eu acho que ela tinha muito cativante, né? Eu acho que isso, porque consta assim, que na casa dela tinha o jongo, ela atraía muitas pessoas, acho que muitas pessoas iam lá também com muita devoção, respeito, até mesmo reverência, né? Eu acho que essa aptidão, esses dons dela, eu acho que meio que legitima ela para ela ter esse respeito, né? Ou essa consideração da população, das comunidades, que tem sempre uma pessoa que pode dar algum conselho, ter uma palavra, né? Porque essas pessoas se espelhavam muito nela também, se respeitavam, né? Talvez pela humildade dela também, pelo caráter dela também, né? Pela bondade dela também, né? Ou pela essa habilidade que ela tem também, né? Eu acho que isso é uma coisa que reforça e legitima muito essa condição dela de ter essa expressão de ser líder mesmo do bairro, né? Acho que para você ser líder também, você tem que ganhar admiração, né? As pessoas, você tem uma admiração, passa a ter o respeito também, né? Eu acho que o jogo ali é uma forma de você estar meio que mantendo, né, a sua cultura, a sua ancestralidade, né? De não permitir que isso morra, apesar de você estar sendo induzindo para você ter outras práticas religiosas, né? Acho que é um elemento de sobrevivência e de resistência mesmo, né? Pelo menos uma parte da ancestralidade, da cultura, né? Que está mantido ali, né? Até uns tempos atrás tinha bastante jongo aqui que acontecia na roça, tudo, né? Hoje a gente já vê que a coisa perdeu bastante, né? Mas acho que é uma forma legítima de estar meio que mantendo, né? Sobrevivendo aspectos culturais, né? Da ancestralidade deles mesmo aí, né? Eu sei, eu tinha sempre vontade de procurar homenagear pessoas do povo, né? E às vezes é muito raro você homenagear mulher e negra. Mas foi uma pessoa de muito destaque, né? A Maria Servina. Pelas coisas que ela fazia, como jongueira, benzedeira, curandeira, parteira, né? E eles tinham, na planeta, de criar o Centro de Cultura Afro-Brasileira, algumas coisas assim, né? Eu falei, olha, então nada melhor que dar o nome da Maria Servina e depois você fazer um estudo, um levantamento, né? Que possa ter material, você está contando, até outros negros mesmo que tivesse ali, e seria um centro cultural. Na verdade, eu também pensei até mais do que isso, que fosse a Fundação Cultural Maria Servina, né? Que às vezes você pensa em fazer coisa de cultura, pensa que não precisava ser, né? Podia ser lá. Ali a intenção é que funcionasse, que tivesse professores, né? De música, de arte, trabalhasse também com a questão do ambiental e trabalhasse também com um aspecto material de criação de panelas de barro, de artesanato, de cesto, todo esse material que era muito usado antigamente, que pudesse alguém estar trabalhando também com a questão das raízes, das ervas, né, que tinha gente ali que conhecia, fazer o uso disso daí. Quando eu propus isso, o seu Abílio era vivo, era bem lúcido, ele falou, eu posso colaborar com um monte de coisa, eu posso falar da Maria Servina, que eu vivi com ela, eu conheci, né? E trabalhar isso em um primeiro momento ali com Catuçaba, e estar aberto para outras pessoas vierem visitar. Eu gostaria muito disso, tivesse até hoje. E também você estaria homenageando uma pessoa negra, né? Uma pessoa da área rural, que raramente você não tem essas. E aí até que gostaram da ideia, né? Eu nunca fui assim de dar homenagem. Daí quando foram dar o nome da estrada de Catuçaba, né? Perguntaram para mim, né? Eu falei, se eu pudesse homenagear alguém, mas eu não fiz isso por escrito nada, né? Eu gostaria de dar o nome da Maria Servina, que é alguém que realmente, porque Maria Servina, porque ela servia, né? Ela trabalhava, ela cuidava. Aí o cara falou, mas você vai tirar o nome lá de não sei de quem, que foi vereador, foi vice-prefeito. Eu falei, não,
perguntaram a mim, se eu pudesse, porque tinha passado tudo, era uma forma, mas uma homenagem, mas eu gostaria de fazer uma homenagem muito mais relevante do que essa, do que dar o nome da estrada, né? Mas uma coisa que tivesse função, tivesse utilidade, que seria esse centro cultural ou essa fundação. Como é que você vê na sociedade São Luís de hoje o preconceito racial contra as pessoas negras? Não, preconceito tem, né? Porque você vê um povo que você não tem muito contato, né? Acho que a gente, assim, que é acostumado, né? Mas não tem, as portas não são muito abertas, né, cara? Você tem uma dificuldade muito grande, né? Até acho também que São Luís aqui, pelo número de negros que teve no século XIX, hoje diminuiu pra caramba mesmo, né? Mas muitos foram deixados aí de lado, né? Meio de escanteio mesmo, né? Você tem pessoas que é difícil de dar um bom trato, né? De conversar, você está dando uma maior atenção, né? Então eu procurava quebrar isso daí, né? Você ter essa coisa, né, de você estar homenageando alguém mesmo, porque não tem. Olha, até hoje aqui que eu vi, ninguém fez. Eu homenageei o Joviano, negro, ninguém tinha feito. Depois eu homenageei o Raizeiro, que eram pessoas também que eu tinha amizade também, né, de liberdade. O Zé Maria já veio aqui, o Tomé, pessoas que vinham, o Joviano ia na casa dele também, né? Então eram pessoas que eu nutria assim, bastante simpatia também, e o qual eles tinham bastante contato e liberdade comigo também, né? E aí eu pensei, a Maria Servina, tendo o pouco que eu li, tendo visto o que falavam, né? Nossa, seria, eu acho que até uma homenagem relevante, na altura dos feitos dela mesmo. Olha, vou dar o nome de alguém da elitezinha daqui de São Luís. E além assim, dessas homenagens, você vê mais iniciativas assim, de reparação da escravidão aqui? Não vejo não. Não vejo. Olha, até discutir isso, não vejo discutido na escola. Eu teve um ano, eu fiz uma lei que era para estar discutindo isso na escola, né, em 2004, para a gente fui conversar com os professores, olha, vamos nos empenhar, desenvolver um projeto, também não sei, mas eu posso correr mais atrás, para a gente ver como viviam os negros, como eles estavam na sociedade, o que era, até os dias de hoje, como é que fica, né? Eles nunca conseguiram. Cheguei até a representar para a promotora foi contra, eu recorri do indeferimento aqui do Ministério Público, né? Aí eu recorreu lá em Campinas, eles deram uma decisão assim meio parcial. Aí eu tentei de novo, mas eles não quiseram, não sei se é porque política mesmo, né? Ou se porque acham, falou, não, a história do jeito que está aqui tá bom mesmo.